Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horário que você tá vendo esse vídeo. Eu tô fazendo aqui à noite, um dia anterior da aula, e eu quero dar os parabéns pra você que você tá fazendo esse mergulho, tá dando essa oportunidade pra você, pra sua vida, pra refletir sobre o seu tempo, tá? Pra se dar isso de tempo. Hoje a gente conversou no grupo sobre uma dúvida de uma das pessoas que tá fazendo a imersão, e do ponto que ela sentiu de não conseguir se dar tempo, de ela se sentir tão culpada quando ela começa a tentar se permitir. Gente, cuidado com isso, que isso é uma autossabotagem, tá? Às vezes a gente acha que a gente quer uma coisa, na verdade a gente quer uma coisa, mas pra gente não decepcionar as outras pessoas, lembra sobre os acordos que eu falei no início? Então, pra gente não decepcionar quem a gente ama, a gente acaba se autossabotando antes nem de tentar. Antigamente, eu tinha um problema dentro da minha casa com relação a isso. Quando eu acordava muito mais cedo para fazer meus hábitos e ter o tempo para mim, o meu marido ficava muito bravo comigo. Por quê? Porque eu dormia mais cedo também para conseguir acordar mais cedo. E durante um bom tempo, a gente brigou por causa disso, né? A gente não se entendeu. Hoje em dia, ele compreende tanto isso, ele aceita tanto, ele vê que isso fez tão bem pra mim, que ele não fala mais nada, né? Então, claro que às vezes ele pede, fica um pouquinho mais aqui na cama comigo, pra gente namorar, mas ele entende. Eu falo, não, eu tenho coisa pra fazer, eu preciso desse tempo. E ele super aceita. As pessoas que estão ao nosso redor, elas nos amam e elas também querem a nossa felicidade. Então, vamos nos tratar bem, vamos pensar na gente, que tenho certeza que elas também vão ficar muito felizes com essa nossa mudança, tá bom? Bom, falando também sobre a rotina um pouquinho, sobre alguns pontos da rotina que a gente fez ontem. Percebi algumas dificuldades que algumas meninas vieram conversar comigo, como que eu começo? E, gente, não tem segredo, a gente tem que sentar e pegar papel e caneta e anotar. Anotem tudo que vocês têm para fazer. Anotem, porque a hora que você anota, vê ali na folha de papel, é muito mais fácil de você poder organizar. Porque quando ficar na nossa cabeça, a gente sabe o que a gente tem para fazer, mas fica tudo aquele emaranhado, não tá organizado, a gente não consegue separar por dias, a gente não consegue fazer, como eu falei ontem, pensar do macro pro micro, que é um mês inteiro, 300 milhões de atividades que a gente tem para dividir durante cada dia. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem um ano, 365 dias. No mês, a gente tem uma média aí de 30 a 31 dias, né? E a gente tem os mini dias, os dias, né, que seriam as mini etapas para a gente chegar em todo o macro, que seria os 365 dias. Não sei se eu fui clara, mas é isso que eu quero que vocês pensem. Então, são muitas coisas que a gente tem para fazer, mas se a gente conseguir dividir à medida que os dias vão passando de uma maneira mais fluida, pensando nesse macro para o micro, fica muito mais fácil. Então, tire nem que seja 5 minutinhos do seu dia, daquele tempo para você, para pensar nessa questão da rotina da casa. Sono dos filhos, horário de dormir, o que você pode fazer para que eles durmam melhor? Será que eu preciso deitar com meus filhos ali um tempinho, falar, explicar pra eles, olha, essa semana a mamãe vai deitar aqui com vocês, até a hora de vocês dormir, vocês vão sempre dormir nesse horário. E aí depois a mamãe vai sair. A segunda semana a mamãe não vai mais ficar aqui, explicando, né, aos poucos. Então veja a questão da rotina, veja o problema que você tem e pense numa solução. Tire 5 minutos do seu dia para fazer isso, eu tenho certeza que vai fazer grandes diferenças, trazer grandes resultados para a vida de vocês, tá bom? Bom, então falando agora um pouquinho sobre hábitos, né? A gente também tá aqui em busca de novos hábitos, hábitos mais saudáveis para nossa vida, para nossa família e pra gente, para que a gente se sinta feliz com a gente. E geralmente quando nós somos mães, né, e aí trabalhamos, trocentas coisas, geralmente a gente esquece de ter hábitos bons pra gente. E aí a gente só tem aqueles hábitos ruins, que às vezes é mexer no celular, ver uma série na Netflix e ficar maratonando no final de semana de tão exausto que a gente tá durante a semana. Mas a gente não tem um momento de um hábito saudável, um hábito simples de fazer um exercício de 10 minutos, comer um alimento mais saudável, beber mais água. Então eu quero que vocês pensem em 3 hábitos, vai ser parte da tarefa de vocês, que vocês vão começar a fazer daqui para diante. E eu quero agora trabalhar com vocês nos mini hábitos. Por que os mini hábitos? Porque são hábitos que a gente pensa tão pequenos que é muito difícil a gente se auto-sabotar. Geralmente quando a gente vai falar que quer fazer alguma coisa, eu vou fazer uma atividade física, então eu vou pensar, eu vou fazer uma atividade física 4 vezes na semana, pelo menos, de 35 a 45 minutos. Só que meu corpo não tá acostumado a fazer atividade física. E aí, no início, tudo bem, eu vou fazendo, mas aí depois vai dando preguiça, chega um dia que chove, chega um dia que acontece alguma coisa. Então, o ideal é que eu pense algo tão simples que é muito difícil de eu não fazer. Então, por exemplo, se eu quero correr, eu vou falar assim, eu vou correr um quarteirão, uma quadra, e vou lá e corro.
Porque é tão difícil, então é até mais fácil de naquele momento que eu estou correndo pensar, eu vou correr 2. E daí quando eu alcanço a meta, mesmo que ela seja pequena, e eu aumento a meta, no meu cérebro, no meu corpo, eu fabrico substâncias que são boas, de me alimentar e que me fazem bem, que me fazem crescer e não me trazem um sentimento de frustração. Agora, se eu tenho uma meta muito grande e eu faço metade dela ou eu não faço, aí me causa um sentimento de frustração. Então, por exemplo, se eu coloquei uma meta de ler 15 páginas de um livro por dia, mas eu não consigo e leio só 5, é pior do que se eu falasse assim, não, eu vou ler 3 páginas por dia ou 2 páginas por dia e ler a mesma 5. Por quê? Porque no primeiro exemplo, eu fiz uma meta de 15 e eu só consegui 5. Eu não alcancei a minha meta. Então, pro meu cérebro, pra mim, eu não fui suficiente. E aí eu sinto frustração, e eu me sinto culpada, e vem todos aqueles sentimentos que nós já estamos acostumadas. E já se eu faço uma meta menor, eu já sou mais realista com a minha realidade de mãe, de mulher, e eu já estou aceitando isso, aí vai ser muito mais fácil. E depois a gente vai se adaptando. Eu posso falar pra vocês com consistência que isso funciona, gente. Eu comecei em 2016 a fazer isso. Eu sempre quis fazer um pouco de exercício físico, eu era muito sedentária. Meditar todos os dias e voltar a ler. Então, foi 3 metas que eu comecei desde 2016 e trabalhei nesses mini hábitos. E eu comecei mini hábitos mesmos. Era 5 minutos de meditação guiada, eram 10 minutos de yoga e eram 2 páginas de livro por dia. E aí eu consegui criar esse hábito tão forte em mim que até dia de semana, final de semana eu fazia, eu acordava pra fazer. Todo mundo da minha família já sabe que eu faço, então independente se eu viajo, se eu tô na casa de outras pessoas, já é algo meu, já é algo assim que tá impregnado em mim, sabe? Então é uma coisa muito gostosa mesmo de fazer. Quando a gente realmente incorpora o hábito pra nossa vida, né, sendo ele ruim ou bom, ele faz toda a diferença pra gente, tá? Então é essa a sua tarefa de hoje. Então a gente vai agora pensar na nossa questão da rotina. Então, quero que vocês tirem o tempo para escrever lá todos os pontos que vocês têm que executar para a rotina de vocês funcionarem. Também os hábitos que vocês querem parar. Então, 3 hábitos que vocês querem parar e 3 hábitos que vocês querem iniciar nesse período de tempo também. E a gratidão no final do dia. Então, vocês vão escrever uma lista com 5 coisas diferentes, tanto da segunda-feira como da terça-feira. Hoje é um dia novo, vocês vão pensar em coisas novas e vão executar coisas novas também, tá bom? Na gratidão. Então, se conectem com esse sentimento lá de vocês, de tudo que vocês têm na vida de vocês, no que farta vocês, e se conecte com esse sentimento de gratidão. Eu tenho feito uma oração de gratidão todos os dias também. E se vocês quiserem, ela é em inglês, mas eu posso fazer uma versão em português pra vocês. Então, qualquer coisa me peçam que eu faço, tá bom? E também o Ho Oponopono. Por quê? Porque o Ho Oponopono, lembrando vocês, ele vai liberar todas as crenças negativas que a gente tem. E algo muito importante do Ho Oponopono é que a gente faça ele durante o nosso dia. A gente pode estar lavando uma louça, eu posso estar limpando alguma coisa na casa, varrendo, tô fazendo alguma coisa mais automática, dirigindo. Então, eu pensar nas frases, né? Então, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí você vai pensar, por exemplo, vamos dizer que numa situação você brigou com seu marido em casa ou brigou com seu filho, você pode pedir, fazer essa oração, tanto pro seu sentimento da briga, né? Você tá magoado, você tá chateada. Então eu falo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E manda a luz também pra pessoa que você brigou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. No trânsito, tá bravo com alguma coisa, aconteceu alguma coisa? Pensa, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, não precisa fazer toda a oração, mas você pode se conectar com aquele momento, com aquela dificuldade que você tá tendo e falar as palavras-chave do Ho Oponopono, que a gente chama, né? Que são essas 4 frases que eu falei, tá bom? Então, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. À noite a gente tira as dúvidas, vê o que vocês estão com dificuldade, anotem, perguntem pra mim, porque é muito importante, eu posso ajudar vocês nesse processo. E não esqueçam de continuar, não desistir e persistir, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!